Este é o sutiã frente única que você irá aprender a confeccionar. Nota-se que é uma peça de simples confecção, mas muito valorizada no segmento da moda praia. A sua principal característica se refere ao prolongamento das partes da frente, que substituem as alças superiores, comuns nos outros modelos de sutiãs. A seguir, você irá aprender a confeccionar este sutiã, cujo processo começa com a marcação do fio reto. Como as duas partes da peça, lado esquerdo e lado direito, são simétricas, você poderá utilizar o molde 2 vezes no tecido ou utilizar o tecido dobrado. Esta segunda opção foi a escolhida pela professora Denise, conforme você irá acompanhar a partir de agora. Depois de dobrar o tecido em fio reto e de posicionar o molde corretamente, faça uma cópia do mesmo no tecido, riscando ao seu redor com um lápis. Depois, corte o tecido dobrado, visando a obtenção das duas partes do tecido. Podemos notar que a professora Adenice, desta vez, não alfinetou as duas partes do tecido, apenas usou uma das mãos para manter o tecido na posição correta enquanto cortava com a outra. Isso pode ser feito visando obter maior agilidade, a partir do momento que o profissional se sentir seguro, com total habilidade e controle do processo. Mas, enquanto isso não acontece, deve prevalecer a recomendação de alfinetar as duas partes do tecido antes de iniciar o corte do mesmo. Isso vale tanto para o tecido como para o forro. Observe que, neste caso, foi necessário utilizar as etiquetas para facilitar a identificação do lado direito do tecido, que possui a mesma cor também no lado avesso. Observe também que os meios dos lados das partes que formarão a peça foram marcados com pequenos piques, feitos com tesoura. Vale relembrar que esses piques são utilizados para fazer o posicionamento correto dos elásticos. Esta peça terá elásticos de 10 milímetros de largura, tanto na cava como no decote, cujo comprimento deve ser igual ao comprimento do lado, menos 1/8. Ou seja, o método utilizado para definir o comprimento destes elásticos é o mesmo que é utilizado nas calcinhas do biquíni. Como os elásticos possuem comprimentos diferentes, eles precisam ser identificados. A letra D para o elástico do decote e a C para o elástico da cava. Para montar a peça, posicione um dos forros sobre a correspondente parte do tecido principal, com o lado avesso para cima. Em seguida, posicione o meio do elástico, identificado com a letra C, coincidindo com o meio da cava, identificado com o pique no tecido. E alfinete. Faça a mesma coisa do lado do decote e leve para pregar na máquina de overlock. Como você viu, neste caso é necessário fazer apenas uma marcação, identificando o meio tanto do elástico quanto do tecido principal da peça em confecção. Agora acompanhe a realização das costuras que serão feitas na overlock para prender os elásticos à peça. Primeiro, posicione a ponta do elástico bem alinhada com o tecido e o forro e prenda as 3 partes com o calcador da overlock. Em seguida, estique o elástico pelo meio até que seu comprimento seja igual ao do tecido e costure. Retire o alfinete. Alinhe a outra ponta do elástico com o tecido e o forro e continue a costura na overlock até pregar totalmente o elástico à peça em confecção. Corte a linha e repita o procedimento do outro lado, onde se encontra alfinetado o segundo elástico, no caso o decote. Veja mais uma vez que é preciso esticar o elástico até que coincida com o comprimento na parte do tecido onde será costurado. O mesmo procedimento deverá ser repetido na outra parte da peça. Depois de pregar os elásticos, volte com as partes da peça na overlock para costurar as partes inferiores e as pontas das alças. Feito isso,
você terá as duas partes da peça com esta aparência do lado direito e do lado avesso. Veja no detalhe que a costura da overlock precisa ser feita com muito cuidado para não cortar o elástico, evitando assim que a peça fique com defeito. Depois de pregados, os elásticos devem ser pespontados na peça em confecção. Você já aprendeu a fazer isso utilizando a galoneira. Isso poderá ser feito na galoneira ou até mesmo na máquina doméstica equipada com duas agulhas. Dobre a borda da peça de forma que o elástico fique embutido e costure. Procure manter a montagem bem alinhada, para que as costuras fiquem alinhadas com a lateral da peça, o que resultará em um acabamento de excelente qualidade. Veja o resultado como um todo. E no detalhe, este pesponto também pode ser feito na máquina reta industrial de uma agulha. Neste caso, será preciso passar duas costuras, uma ao lado da outra. A montagem desta peça envolverá 4 partes. As duas principais da frente, uma alça em rolotê para amarrar nas costas e uma abotoadura para prender a peça ao pescoço. Aqui estão as partes necessárias para a montagem do sutiã frente única. As partes principais você acompanhou em detalhes, como são confeccionadas. O acessório, tipo abotoadura, é adquirido em casas especializadas. E a alça em rolotê, que foi obtida pelo processo que você já conhece e que, por isso, não foi demonstrado novamente. Para passar o rolotê, dobre o lado inferior das partes principais e costure na máquina reta, agora com apenas uma agulha. O objetivo é obter uma canaleta com aproximadamente 1 centímetro para a passagem do rolotê. Isso deve ser feito nas duas partes principais. Observe neste detalhe que a costura reta deve passar exatamente sobre a costura da overlock, feita anteriormente. O próximo passo consiste em prender a abotoadura, o que também será feito na máquina reta. Introduza a ponta da parte principal na alça do acessório por aproximadamente 2 centímetros e dobre. Em seguida, leve na máquina reta e costure da forma que está sendo feito agora. Corte a linha e faça a mesma coisa do outro lado da abotoadura, com a ponta da outra parte principal. Veja o resultado desse procedimento. Agora, utilize o acessório virador de alças para passar o rolotê nas canaletas confeccionadas nas partes principais. Preste atenção em como isso deverá ser feito. Depois de passar o rolotê, ajuste o comprimento do mesmo para que fique igual dos dois lados. Finalize as pontas com pequenos nós. Retire as etiquetas usadas para identificar o lado direito do tecido e a peça se encontra pronta para ser utilizada. Veja como ficou.